enxurrada. Alagamento é quando a gente tem um acréscimo de água. Eu moro em São Paulo, mas eu tenho apartamento em Santos. Eu estava em Santos, em março desse ano, parado no carro no restaurante, começou a chover. Teve uma espécie de um alagamento. Meu carro teve perda total. O seguro me reembolsou, porque é o carro parado, encheu, subiu acima da placa, ligou, só que ele começou a dar problema eletrônico. Então, isso é um impacto, aconteceu um impacto na minha vida por conta de um risco físico através de um alagamento, deslizamento de terra, disponibilidade e acesso. Aqui, aquele último índice, que era o índice de vulnerabilidade, que é um dado feito pelo Instituto Votorantim. Tá? O que ele olha? Dados secundários, vocês vão perceber que esses painéis, eles são providos de dados secundários de fontes oficiais reconhecidas. Dá para mensurar a ameaça dos fenômenos climáticos e a exposição da população. Ou seja, ele olha como está a ameaça climática através de toda uma metodologia que é detalhada, explicada nos sites, o quanto isso expõe, como esse risco expõe a população daquele município e como a cidade se adapta a isso. Ela tem planos, ela tem processos. Aí o que eles olham? Risco de redução ou inviabilização da atividade agropecuária. Nós sabemos que nos alimentamos ou de legumes, verduras, muitos de toda a questão proteína, carne, frango, suíno, ou seja, qual o risco de inviabilizar? Se a gente tem um clima extremo, seca ou muita chuva, a gente aumenta a produção de diversos tipos de alimentos que são lá preparados. Ele olha esse risco. Depois ele olha a questão do risco hídrico. Você pode ver que, vocês podem avaliar que a questão hídrica vai ser sempre trabalhada nessa questão de mudança climática e nos indicadores. O risco de aumento relacionados à saúde. Se você tem um alagamento, as pessoas passam, dependendo da qualidade da água, leptospirose, ou seja, quais são os indicadores que batem para quem cuida da saúde, aí quem trabalha na Secretaria da Saúde, um posto, a UPA. O que acontece depois que você tem uma chuva? O que aconteceu? Se vocês pegarem os indicadores de São Sebastião, após o desastre, vocês vão ver o risco e o que ocorreu com a saúde por conta desse contato das pessoas que estavam lá com a questão do que teve enxurrada, deslizamento, etc. Ele olha risco de queimada. Pode não estar aqui perto, mas muitas cidades nós temos, às vezes, aquela plantação queimou. O que isso, quando a gente queima, quanto que gera de CO2, qual é o processo disso? Risco de inundação, enchente, alagamento, enxurrada e de deslizamento. Então, por que risco? É risco. É igual quem faz mestrado, doutorado, são hipóteses, são riscos. É olhar sobre essa questão. Então, é isso que o índice de vulnerabilidade que o Instituto Votorantim trouxe lá na plataforma. Aqui eu trouxe 2 exemplos, são cidades distintas. Nós temos aqui uma cidade que tem a questão da elevação do mar. O mar está subindo, ele está avançando. E uma cidade no interior, mas maior, uma metrópole, como Campinas. Eles têm instrumentos que foram trabalhados e temos diversos outros. No IDSC vocês vão ter acesso. Vocês colocam uma cidade, se tem plano, já vem o link e vocês conseguem ter acesso. Então, trouxe 2 exemplos aqui. Aqui falando um pouquinho de Santos. Ele é um documento feito em 2016, teve novas atualizações, tá? Falando sobre um pouquinho do plano de ação climática de Santos, olhando lá em 2050. Então, em 2016, eles já estavam pensando em 2050 e as suas diretrizes para o futuro. Quem acompanha Santos, choveu, tem muitas inundações em diversos trechos. Aí, a partir daqui, eles criaram eixos temáticos. Aqui eu trouxe 8 eixos temáticos. Então, planejamento urbano e sustentável, como vocês estão trazendo aqui no plano diretor, como se olhar isso? A inclusão e redução da vulnerabilidade social, todos temos, como está a sociedade que está mais vulnerável,
E como trazer isso? Porque quem está mais vulnerável, por vezes, está no território que tem maior risco de riscos físicos, né? De alagamento, inundação. A resiliência urbana e soluções, quando a gente pensa em, por exemplo, na área rural, como você faz o tratamento de esgoto? Tem soluções baseadas na natureza. Hoje se fala muito de, quem é engenheiro, as soluções verdes. Então não fala só mais da solução cinza. É o início, é um debate, a gente sabe que tem que ter viabilidade também de implantação, mas olhando as soluções baseadas na natureza. Lá existe a zona costeira, na costa do mar, praias, estuários, rios e os canais que foram construídos lá atrás, quando os Santos, logo no início, são 7 canais que eram para resolver lá atrás, pelo Saturnino, a questão já das inundações do município de Santos. Então, nós temos 7 canais. O pessoal fala, só mora no canal 1, canal 2, canal 3, eles se identificam até hoje por canais. E como isso está correlato à drenagem urbana com a zona costeira e praia. Quem vai muito em praia fala, nossa, tem um esgoto aqui saindo. Mas a gente teve todo um trabalho, existe, para tratar essa questão não só do esgotamento sanitário, como da drenagem. Tá? A vulnerabilidade dos riscos naturais, nós temos também, quem vai no litoral, muita área plana, mas nós temos um morro e muitas pessoas morando no morro. Tá? Então, como elas estão, quais são os desastres naturais que poderiam acontecer nesse município? Um outro eixo temático seria a gestão de infraestrutura, a gestão do nosso saneamento, que são 4 eixos: abastecimento, esgotamento, drenagem e resíduos sólidos. Então é um desafio. Já fiz estou fazendo 8 planos de saneamento agora para municípios de Santa Catarina, menores. Acabei de entregar um de São Sebastião e um de Vinhedo, ou seja, como pensar no saneamento, que também é um desafio muito grande. Quanto mais pessoas, mais abastecimento, mais esgotamento. A gente excreta, a gente se alimenta e excreta. Como resolver isso? Né? Como resolver a questão da drenagem? E da mesma forma que nós compramos no supermercado, tudo está embalado. Você vai pegar, tudo está embalado, sabe? E a gente adora, lógico, tudo meio picado. Para quem não gosta tanto de cozinhar como eu, se você tiver já uma coisinha congelada, picada, melhor do que a gente ter que descascar. Só que isso vem de embalagem. Como é que a gente lida com esse resíduo, com essa nossa vida urbana? Tá? E lá nós temos o Porto de Santos. Então eles olham o recurso hídrico, saneamento, transportes, lá que começou a questão de análise das bacias por conta das emissões atmosféricas, porque tem um acúmulo muito grande de caminhão para todo esse transporte que vai e vem, né, na cidade, a estrutura portuária, equipamentos sociais de grande porte. A partir daí eles também pensaram como trazer essa governança, como fazer as pessoas participarem da gestão climática. Primeiro, o que é gestão climática? Como fazer? É o conhecimento. Porque minha avó falava muito, ele é ignorante. As pessoas mais velhas falavam, o que é ignorância? É desconhecimento. Por vezes nós somos ignorantes, minha avó falava, né? Mas lógico, com tanta sabedoria que me passou, tá, nos seus 93 anos, mas ela tinha esse vocabulário, porque ela veio do interior, né? As pessoas não eram alfabetizadas, mas ela tem um conhecimento sem igual. Mas em muitos aspectos nós temos ignorâncias de informações. E como você faz com que tragamos governança através da participação? Para isso a gente tem que transferir conhecimento. E quem é professor, não sei se tem algum aqui, o quanto ele é guerreiro. Né? Porque ser professor não é fácil, mas é de total importância para o nosso país e, sem dúvida alguma, aqui para São Carlos. E como fazer o inventário, esse GE, que é o gases do efeito estufa, que a gente usa muita sigla por vezes, né? E um plano municipal para mitigar isso. Então isso foi Santos. Aqui Campinas, é um documento que orienta a estratégia para entregar para a cidade um caminho inclusivo, prioridades sociais, ambientais, econômicas. Ou seja, você vê o olhar, a diferença. São planos que olham a mudança, mas com suas particularidades de cada município, voltado à mitigação
dos gases de efeito estufa, porque esse é o grande cálculo, quanto se emite de gases de efeito estufa, e como deixar a cidade mais resiliente, mais adaptada a essa questão. Aqui eles fazem diferente, eles trouxeram eixos, eles chamaram de componentes chaves, tá? Ações climáticas integradas, condições facilitadoras e implementação, tá? Então, ações de maior impacto que reduzam emissões dos gases de efeito estufa ou aumentam a resiliência da cidade, ao mesmo tempo que promovem benefícios sociais, ambientais e econômicos, inclusivos e de maior equidade, ou seja, igualdade para os residentes urbanos e respeito ao ecossistema natural. Então, é muito complexo essa questão dos eixos, tá? Então, eles trabalharam através de componentes. Não vou ficar lendo, porque aqui o objetivo é trazer. E você vê que esse é o principal, que são os componentes, e depois eles desdobraram em subtemas atrelados a eixos, que vocês vão ver. Novamente, saneamento, mobilidade, transporte, a questão do rural inteligente, a gente sabe quanto drone é utilizado, tá? E tudo isso é para a gente pensar em decisões, como planejar, que é o que São Carlos está fazendo hoje. Como planejar as decisões governamentais, considerando o clima e toda essa variação que a gente, quando acorda, a gente não sabe. A gente pode olhar no clima, mas falar, não acertou hoje choveu, hoje não choveu. Então, esse é o olhar do município para estratégias, diretrizes e metas. Então, São Carlos, dentro do seu plano diretor, está olhando todo esse processo. Então, aqui foi o objetivo de trazer um pouquinho sobre os conceitos e agradecer mesmo todo o convite realizado, né, João? Estou à disposição. E aqui uma frase que eu adoro e falo muito com meus filhos, tá? Então, obrigada e boa noite a todos. Bom trabalho. Muito obrigado, Paula. Pessoal, nós vamos encerrar as inscrições. Alguém mais quer se inscrever para falar? Por favor, levanta a mão. Mais alguém? Então tá bom, vamos começar então. Lembrando que o tempo é 3 minutos para cada um. Vamos se atentar ao tema. Adilson Marques é o primeiro. Boa noite, pessoal. Eu vou aproveitar esses minutos para apresentar uma proposta que muitas pessoas aqui já conhecem e acho que o Zanquim não, talvez você não lembre o Zanquim. É uma proposta que surgiu em 2019 na Fundação Educacional São Carlos, um evento que nós fizemos para discutir o Parque da Serrinha do Araci. Então, em 2017, a Prefeitura criou um parque municipal por decreto, né, da Serrinha do Araci, parque que até hoje ainda não saiu do papel. E nesse evento, em 2019, uma parceria da FESC com o professor Tondizzi, né, que na época era secretário do Meio Ambiente, nós fizemos um trabalho para ouvir a população, para levantar possíveis instalações para o Parque da Serrinha. E naquele momento surgiu a discussão que a área do parque era muito pequena, né, que era um espaço público da Serrinha do Araci, mas muito pequena em relação a toda aquela região. Então, nos diálogos, naquelas rodas de conversa que nós fizemos, surgiu a ideia de transformar a bacia do Água Quente numa área de produção ambiental. Então aqui tem 3 mapinhas, vou deixar com o Zanquim, depois passam para o Cotrim. Inclusive o mapa foi feito pela equipe do Djalma Neri, o Vitor, né, foi quem fez o mapa. Então essa proposta é criar na bacia do Água Quente, pegando ali a Serrinha do Araci, uma área de produção ambiental. Então quais seriam as vantagens, né? A gente sabe que desde 2005 aquela área está, vamos dizer que congelada pelo plano diretor de 2005. Mas, pensando em termos de uma APA, nós temos algumas vantagens. Ela não precisa ser desapropriada. Então, o Parque da Serrinha é numa área pública, mas nós sabemos que muitos terrenos ali são particulares. Então, uma APA não precisaria desapropriar. Além disso,
é uma unidade de conservação que facilita obter recursos, tanto do governo estadual, do governo federal, do exterior, recursos de multas ambientais, compensações ambientais. Então, recentemente, nós ficamos sabendo, né, uma compensação ambiental que era para ser feita em São Carlos foi feita no outro município. Se nós tivéssemos uma APA, esse recurso poderia ter sido feito aqui no município. Então, essa proposta, né, se eu soubesse que tinha um telão, eu trazia o mapa, mas se houver tempo eu consigo pegar na internet para depois mostrar. Então, ela pega toda a bacia da água quente, e a grande questão é essa. Uma vez me perguntaram, mas tem moradias? Não tem problema. Nós temos a APA lá na região de Cotia, que tem um conjunto habitacional dentro da APA. Então, como não é a necessidade de desapropriação dos imóveis, do terreno, claro, tendo o plano de gestão, os proprietários terão que cumprir. Mas não haveria nenhuma possibilidade. Nada impediria, né, as propriedades privadas, inclusive moradias, dentro de uma APA. Então, essa proposta, espero que o Zanquim possa analisar com carinho, o Miller, e quem não conhecia a proposta, tem na internet, tem vários artigos sobre várias questões. Teve inclusive uma audiência pública, né, em 2021, o Djalma estava na pandemia, mas o Djalma Neri chamou uma audiência pública que discutiu a questão da APA. Então essa é a proposta que eu trago aí para a audiência. Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer a presença do vereador Djalma Neri e também agradecer ao presidente da Associação dos Engenheiros, o Laerte Rigo, que nos cedeu aqui o espaço. Obrigado, Laerte. A próxima é Renata Bovo, representante da UFSCar. Boa noite, eu sou Renata, sou da UFSCar. Eu queria aproveitar a fala da palestrante que destacou a importância da articulação das políticas. Como a gente ainda não ouviu os palestrantes do governo, eu queria ressaltar o plano de governo. O plano de governo apresentado pela Prefeitura, ele é um plano que ele vai de 2005 até 2028. Ele é um plano que traz propostas. E eu acho que é justamente esse momento em que a gente consegue colocar essas propostas, materializar algumas delas no plano diretor. Então, eu queria destacar, já que o assunto da audiência é meio ambiente e mudanças climáticas, eu queria destacar a proposta do governo, que os secretários são responsáveis por implementá-la, a partir da página 42, que fala o seguinte: que o programa de prevenção de enchentes é uma prioridade para enfrentar os desafios hídricos que afetam São Carlos. E aí, esse programa ele vai ser materializado por uma cidade mais segura, forte, no qual a Prefeitura e São Carlos vai adotar uma abordagem integrada e abrangente denominada Cinturão Verde. Essa abordagem inclui 3 estratégias. A primeira delas é a drenagem urbana e obras estruturantes, que eu tenho certeza que o Eduardo vai abordar muito bem. A segunda delas é o conceito de cidade esponja, e aqui, como está sendo colocado que é um conceito, eu acho que agora é o momento certo da gente materializar esse conceito no território. Eu acho que o plano diretor é o instrumento propício para isso. E a terceira estratégia é a criação de parques lineares nas principais áreas de risco de enchentes. Então, a palestrante falou de vulnerabilidade, falou de justiça, falou de áreas mais frágeis. Eu também acho que agora é o momento certo da gente territorializar e mapear essas áreas. Tudo isso está na página 48, então talvez seja mais uma pergunta para as próximas palestras e falas. E para a gente não perder essa oportunidade de mapear isso no plano diretor e transformar isso em instrumentos urbanísticos. Obrigada. Muito obrigado, Renata. A próxima é Lara Padilha, do Núcleo de Proteção Ambiental Cerrado Vive. Boa noite.
presidente, então eu acompanho no Plano de Proteção Ambiental Cerrado Vive junto com a ecóloga Alessandra Pavese, e há 10 anos a gente atua na proteção do cerrado e dos animais aqui na cidade de São Carlos. Eu vou ler para me ater aqui ao tempo. Assim como outros grupos e entidades ambientalistas, nós consideramos indispensável que as decisões da revisão do plano diretor sejam fundamentadas em estudos técnicos e científicos atualizados sobre o território do município. Qualquer mudança que a gente faz na nossa vida pessoal, a gente sempre avalia bem a atualidade do que a gente está vivendo antes de propor mudanças, né? Então, também a gente espera isso do poder público, né, para uma mudança como essa. No quesito ambiental, trata-se de trabalhar a realidade presente para obter uma melhor qualidade de vida, não apenas para a população humana, mas também para os animais silvestres, com os quais coabitamos no campo e na cidade. Trata-se de considerar tanto a sua interação conosco enquanto contribuintes do equilíbrio ecológico que possibilita a nossa sobrevivência, quanto o seu próprio direito à vida. Um dos objetivos estratégicos do plano diretor atual, no artigo 3, é proteger as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, as áreas de proteção dos mananciais e a biodiversidade. Para isso, nós precisamos de dados concretos e atualizados sobre as espécies de plantas e de animais, o tamanho das populações delas, né, dos animais, as condições atuais dos seus habitats, as suas necessidades e as ameaças que sofrem. Precisamos nos lembrar de que São Carlos está numa área de remanescente do Cerrado e da Mata Atlântica. Não aparecem, por exemplo, no mapa do anexo 5 do atual plano diretor de 2016, que tem dados de 2016 e de 1998, os fragmentos de vegetação nativa espalhados por todo o município e que, apesar de pequenos e alguns mais degradados ou alguns menos degradados, mais conservados, eles ainda todos são refúgios de vida silvestre, como a população sabe. Como a gente está sempre vendo, né, animais como lobo-guará, onça parda, tamanduá-bandeira, infelizmente sempre com notícia de atropelamento, inclusive, e a gente acredita que isso tem que ser considerado no plano. Essa condição privilegiada de São Carlos, por exemplo, foi apontada em uma pesquisa realizada em 2018 pelo Rodrigo Agostinho, que hoje é o presidente do IBAMA. Ele colocou São Carlos entre os municípios prioritários para a conservação do Cerrado Paulista, pela extensão dos fragmentos de vegetação nativa e pela riqueza das espécies aqui existentes. Em resumo, São Carlos tem um grande potencial para criar um sistema integrado de áreas verdes e com vegetação nativa, voltado para a conservação da biodiversidade, o qual, porém, ainda não encontra respaldo nas diretrizes, nas políticas, nos instrumentos e, sobretudo, nas ações concretas. Lembrando, por exemplo, também, que no plano a gente vê sempre a questão das espécies arbóreas e arbustivas, e não há menção a capins, sendo que as gramíneas também são responsáveis por algumas funções ecológicas, por exemplo, e estão presentes no Cerrado, e estão presentes em São Carlos, então também precisam de proteção, por exemplo, né? Além disso, as metas e disposições do plano diretor quanto ao sistema viário não levam em consideração que a mobilidade não é um direito exclusivo dos seres humanos, os animais também precisam se deslocar. Porém, tanto no campo como na cidade, o ambiente está se tornando sempre mais hostil para eles, causando sofrimento, morte e extinção. Em relação ao objetivo estratégico da proteção da vida silvestre, o plano diretor deve promover, na nossa opinião, a integração das áreas verdes por meio da criação de unidades de conservação, corredores ecológicos e passagens de fauna, de um plano de arborização coerente com a finalidade de abrigar, alimentar e permitir a mobilidade dos animais silvestres em segurança, e coibindo, entre outros, mais fragmentação e isolamento, a destruição pelo fogo, o atropelamento de animais silvestres, a morte de aves e animais arborícolas na fiação elétrica e a morte das aves por colisão em vidraças, por exemplo. Além dos problemas já existentes e citados, condições climáticas desfavoráveis tendem a se agravar, tais como queimadas, inundações, e o município deve estar pronto para mitigar os danos ambientais e o sofrimento e a morte dos animais, assim como os danos para os humanos. Na ocasião desta revisão, queremos que as condições de proteção ambiental melhorem, não sendo cogitável regredir naquilo que o próprio plano pode e deve estabelecer, e a ser depois concretizado nas leis e fiscalizado pelos órgãos responsáveis e pela população, como está previsto na Constituição Federal. O Núcleo de Proteção Ambiental Cerrado Vive propõe, portanto, que seja feito um diagnóstico da situação atual dos fragmentos de vegetação nativa de cerrado de mata em todo o município, com a atualização das áreas de interesse ambiental, etapa indispensável para pensarmos o desenvolvimento no campo e na cidade
com o objetivo da preservação da vida em todas as suas formas. E a gente só deixa assim registrado que a gente considera que não dá para reconhecer qualquer tipo de proposta que seja feito antes da elaboração e da divulgação desses dados. Obrigada. Muito obrigado. O próximo é o Renan Meca, da PASC. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou o Renan Meca, da PASC, também participo da coordenação do Formas, e queria trazer 2 pontos que eu acho que são importantes aqui para contribuir com o debate. O primeiro ponto é em relação à proteção dos mananciais, né? Quando a gente fala de mananciais, a gente está falando da água que a gente bebe, né? São Carlos tem um privilégio extremamente interessante de não ser um município que toma água servida de outro município, né? Que um município despeja esgoto no rio e outro município pega lá embaixo, ou água que tem algum tipo de interferência ou potencial poluidor considerável. Então a gente tem essa riqueza absurda, né? Que poucos municípios, né, têm pelo Brasil, né, até pelo mundo. E é interessante que o plano diretor ele propõe, através de uma lei complementar, né, outra lei, que são as leis das APRENS, mas tem esse diálogo com o plano diretor também, de trazer essa questão única para São Carlos, que é a questão da proteção dos mananciais, e o que a gente tem dessa riqueza é incrível, né? Porque como a gente vê, né, as tendências a partir das mudanças climáticas, a gente vê eventos de chuva muito diferenciados, no sentido de que a chuva chove mais em menos tempo e tem mais dificuldade de acumular essa água, né? As vazões hídricas são variadas, a gente vê um aprofundamento do lençol freático, né? Então, poços que você pegava água a tal profundidade, você está tendo que aprofundar mais e tal. Então, a tendência é que a água se torne cada vez um recurso mais estratégico e mais central para o futuro, né? E nesse momento de revisão do plano diretor, é um momento em que, como São Carlense, a gente precisa discutir quais nossas prioridades, né? O que a gente tem que considerar importante, né, para os próximos 10 anos, que é um plano de vigência de 10 anos, e se esse tema da água vai ser um tema prioritário ou se vai ser um tema que vai se flexibilizar, se enfraquecer. Então esse debate está na mesma. Então eu trago essa primeira questão muito importante da gente considerar esse recurso vital com muito carinho, porque a gente sabe que a tendência não é boa para a temática da água. E o segundo, muito rápido, para dialogar com a apresentação, a questão do planejamento focado para a questão climática, né? São Carlos precisa ter um planejamento de áreas de risco, de áreas ambientalmente e socialmente frágeis, para a gente pensar de maneira especial, né, como atuar nessas áreas, não digo mais restrições, mas mais políticas integradas para dar suporte para quem mora nessas áreas, né, que geralmente são populações mais fragilizadas e que têm menos recursos, né. Então seria bem interessante um dos planos de fundo de debate do plano diretor ser também esse mapa de fragilidades socioambientais, né, para trazer uma outra camada aí de discussão para fortalecer o debate, né. Obrigado. Obrigado, Renan. O próximo é Paulo Mancini, da PASC. Toda figura ambiental importante, você olha para mim. Boa noite a todos e a todos. Primeiro, cumprimentar a Prefeitura e a todos que compareceram aqui pelo ânimo, né, nosso. Isso é muito importante porque a gente tem assistido a nível nacional tentativas de grandes retrocessos na área ambiental. E nós sabemos que a legislação ambiental permite que no território municipal a gente possa ter salvaguardas para garantir um licenciamento que realmente proteja os nossos recursos naturais e a qualidade ambiental da cidade. Espero que esse plano diretor ajude a gente a garantir essas salvaguardas. Eu quero me concentrar em algumas propostas para o capítulo dos princípios, né, do plano diretor. E a gente notou que faltam algumas coisas importantes no princípio, nesses princípios colocados na lei atual, né? No Brasil nós tivemos em 1992 a ECO 92, né, Reunião Mundial sobre o Meio Ambiente,
E nessa reunião foram criadas 3 convenções. A Convenção do Clima, né, que nós estamos já na COP30 dessas reuniões, que a primeira foi em 1995, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Desertificação. Essas 2 últimas menos conhecidas, porque elas não têm uma COP, uma reunião de cúpula anualmente, mas são bianualmente em outros períodos. Então, acho que a gente tem que ter, e isso já foi ressaltado muito por aí, um dos princípios nossos, o que o plano diretor deve atender ao princípio da promoção da resiliência e adaptabilidade às mudanças ou colapso climático, né? Um outro princípio também é a promoção e a proteção, ao fomento, né, da biodiversidade e a proteção da biodiversidade local, né? Seja no perímetro rural, seja em área urbana. E um outro princípio também em relação à desertificação, que seria o combate à desertificação. A gente sabe que nós estamos rodeados por monoculturas, né? E as monoculturas, elas podem promover a degradação do solo. Como que está isso? Então, eu acho que esses aspectos têm que constar, porque a gente sabe que o plano diretor não é só para a área urbana, mas é para todo o território. Além desses princípios ligados a essas 3 convenções, tem uma outra coisa que não nos parece tão presente quanto as mudanças climáticas, que elas não são inevitáveis, elas já chegaram e só vão agravar, infelizmente, devido ao estágio da consciência política humana, que ainda nem conseguiu nessas COPs colocar, como queria o governo federal do Brasil, um mapa para a gente acabar com os usos dos combustíveis fósseis, né? Então só vamos ter agravamento na questão das mudanças climáticas. Mas tem um outro problema que nós já sofremos durante 2 anos, 2019 até quase 2022, que são as pandemias, né? Pelo andar da carruagem, né, novas pandemias serão inevitáveis. E nós temos que fazer constar também no nosso plano diretor que nós temos que estar nos preparando, nos prevenindo em relação às pandemias, né? E um dos aspectos que nós sofremos em relação à pandemia é a questão da segurança alimentar, né? Porque nós tivemos que importar alimentos e com muita dificuldade, né? Então a gente tem que ter políticas para a segurança alimentar de São Carlos ligadas a essa questão da pandemia e outros problemas ligados à saúde, porque a gente sabe que o adensamento populacional, o intenso tráfico de população humana pelo mundo todo, o maior relacionamento dos homens com os animais, inclusive animais silvestres, e a resistência à microbiana, né, que devido ao abuso de antibióticos nós estamos criando superbactérias, tudo isso favorece novas pandemias. E o nosso plano diretor tem que também tomar esse cuidado. Nesse sentido, uma das medidas que eu sugiro é a criação de um cinturão verde, mas uma faixa para a segurança alimentar, uma faixa no entorno do município, aonde deva ser proibido a monocultura e seja promovida a agricultura para a produção de alimentos mesmo, né? Isso aumenta a biodiversidade e contribui para a nossa segurança alimentar, contribui para a diminuição de uso de combustíveis, porque você tem o seu alimento mais próximo, né? Todas as vantagens econômicas, inclusive, decorrentes disso, né? Por fim, também, eu gostaria de propor que a gente, no plano diretor, privilegiasse, priorizasse, valorizasse o que a gente chama em arquitetura do design biofílico, ou seja, aquele design que promove a vida. Biofilia é o amor à vida. Então, hoje já está muito difundido, mas ainda pouco implantado, né?
edifícios, habitações, né, com um design biofílico, a fachada verde, telhado verde, né, e isso a gente deve valorizar, priorizar e incentivar. Por fim, a última coisa que eu acho que é muito importante dizer é o seguinte: a situação ambiental de 10 anos para cá, porque a nossa última revisão do plano diretor foi em 2016, ela não melhorou, só agravou, principalmente pensando em termos climáticos. Então não é possível a gente pensar em retrocesso, por exemplo, como diminuir as faixas verdes complementares nos cursos d'água que na última revisão contemplou. Por quê? Porque a gente não sabe o nível de tempestade que a gente pode ter. Então nós temos que agir preventivamente. E aí nós não podemos estar diminuindo essas faixas verdes complementares que visam exatamente proteger a cidade contra pluviosidades extremas que vão fazer o que aconteceu aí há pouco tempo aqui numa cidade ali perto de Foz do Iguaçu, né? Então acho que são esses pontos. Muito agradecido, gente. Boa noite, gente. Meu nome é Rita Ferreira, eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e é em nome dessa nossa linha de pensamento que eu vou colocar algumas coisas aqui. Bom, primeiro, o Paulo falou várias coisas muito importantes, principalmente falou sobre retrocessos, tá? E eu gostaria de pegar uma outra face dessa história que tem a ver com a apresentação que foi feita aqui inicialmente, né? Fala em plano integrador das políticas climáticas, e a gente observa que, diante das audiências anteriores, nós tivemos um discurso bastante contraditório com essa colocação que foi feita hoje, porque a gente tem um discurso desenvolvimentista, de apoio à especulação imobiliária, com mudanças no zoneamento, na ocupação do solo, no estímulo ao agronegócio. Aliás, acho que foi até na primeira audiência que vieram aqui, do governo do estado, vangloriar como que o agronegócio pode desenvolver a cidade de São Carlos. O agronegócio não vai desenvolver a cidade de São Carlos, vai destruir o meio ambiente. E todas as coisas que foram colocadas como em discussão junto com nas demais audiências estão em contradição e não tem nada de planejamento integrador, muito menos integrado, qualquer coisa desse tipo. O que a gente tem é uma fragmentação do conhecimento para permitir que grupos interessados na valorização da terra entrem nesse meio de maneira legalizada pelo plano diretor. E uma última coisa que eu gostaria de falar é que recentemente, acho que foi a semana passada, o nosso prefeito, a despeito da gente ter feito uma manifestação contra o andamento que está acontecendo para a privatização do SAI, eu espero que isso seja falado, ele assinou a adesão ao Universaliza São Paulo. E com isso, nós vamos passar, privatizar toda a água, que, como foi dito aqui, sim, a água é o bem mais importante que nós temos na natureza, para além de tudo que deriva da água. Então, nós estamos entregando para a iniciativa privada tão benevolentemente capaz
de trazer desenvolvimento para a cidade. Não vai trazer. Vai acontecer o mesmo que na Sabesp, que aumentou 55% acima da inflação nos últimos 15 anos o preço do serviço. E tem tido uma série de problemas com esgotos irregulares, etc. Eu não preciso nem falar isso, porque, gente, está todo mundo acompanhando na mídia, né? Apesar da mídia ser burguesa, eles ainda têm que falar alguma coisa, né? Então, eu sinto muito, assim, eu não tenho uma visão muito positiva. Eu congratulo os meus colegas que falaram antes, apresentando propostas, mas a minha visão é muito negativa se esse plano continuar nessa linha em que está sendo negociado com os interesses da burguesia são-carlense. Tá? Muito obrigada. Nossa, essa pedrada daí, pedrada. Boa noite a todos, meu nome é Rosana. Eu aqui, como tenho aqui a meio ambiente, né, como diretora em meio ambiente, eu vou focar na minha experiência que eu tenho em relação ao Parque de Bicão, que é uma área maravilhosa aqui de São Carlos, um dos parques que poderia ser realmente um mini Ibirapuera, mas falta mesmo interesse, falta dedicação da gestão pública. Vou frisar mais uma vez, eu espero que essa gestão aqui comece a cuidar melhor daquele espaço, porque as anteriores negligenciou muito. Então, assim, eu queria também comentar sobre uma fala do promotor, do Dr. Sérgio, que ele falou da importância da participação das pessoas estarem se organizando para realmente cobrar da prefeitura as coisas que têm que ser feitas. E em relação ao meio ambiente, a gente sabe que, para a Constituição, que a gente tem todo o direito a um espaço equilibrado, agradável, para que a gente possa usufruir. E o Parque do Bicão é exatamente essa área. Então, eu quero falar sobre isso, porque o plano diretor, ele inclusive no artigo 74, item 7, áreas de interesses ambientais, cita o Parque do Bicão, Parque Veraldo Espantado e as marginais ali do Córrego do Medeiros. E a minha pergunta vai pelo seguinte, porque nós, lá da Associação do Bicão, a gente começou com uma comissão em 2022. De 2022 para cá, muito pouca coisa nós conseguimos, tá, andar. Porque eu percebo que não tem realmente o interesse em preservar o que já tem. Então, se a cidade vai expandir, vai se criar novos parques, novas praças, como é que vai se cuidar, sendo que não se cuida nem do que existe hoje? Essa que é a minha questão. Aí eu coloco que é assim também. Doutor Sérgio, não é fácil mesmo a gente se organizando, porque só eu sei, e os membros aqui da associação, o quanto que a gente se reuniu com a prefeitura, com vários secretários conhecem a gente, tá? Inclusive nós nos reunimos também até com o Neto Donato, quando ele era secretário de governo. Foi muitas, mas muitas reuniões mesmo. Aí o que acontece? Para além da gente saber que tinha uma minuta para fazer a questão da drenagem lá, porque isso a gente ficou sabendo meio que por acaso, e agora está desenvolvendo um projeto executivo. Mas tudo isso que a gente está conseguindo, até algumas pequenas melhorias lá, porque tivemos que acionar o Ministério Público. Um morador fez denúncia lá, e aí foi aberto um inquérito civil em 2023, para a questão mínima que o parque merece, que é a de zeladoria, de limpeza daquele espaço. É o mínimo, tá? Aí fomos conseguir esse mínimo recentemente, agora em agosto, tá? Depois de agosto, porque foram 3 audiências públicas e as 2 últimas, o Ministério Público também convocou o Fórum dos Cidadãos Participantes, do qual eu faço parte, tá? E a gente se articulou e apresentou o que a gente precisava fazer. E o que acontece? O Ministério Público está todo querendo mesmo ajudar a gente na questão ambiental, isso indiscutivelmente. Disponibilizou, gente, 420 mil para que se faça algumas intervenções no parque. Intervenções essas que muitas delas foram começadas um pouquinho antes, que também com dinheiro que foi conseguido do fundo verde lá, que o Conduz, que conseguiu para a gente, liberou.
e que não foram terminadas. Muita coisa foi muito mal feita lá, indiscutivelmente. Tem aqui o vereador Djalma Neri, que ele acompanha também a questão ambiental lá, e para vocês terem uma ideia, dia 19 de dezembro agora vai fazer um ano que eu e a Glaucia abrimos um processo sobre a questão de ver os patinhos que estão lá, fazer um remanejamento, porque está uma superpopulação. E simplesmente não se resolveu nada. E dentro dessa questão, os 420 mil que o Ministério Público disponibilizou, até agora não se mexeram em nada. Foi apresentado lá, se eu não me engano, um plano de trabalho lá, mas por enquanto não contratou nenhuma das empresas lá para fazer essas pequenas melhorias que tem que ser feito no parque. E ali é um espaço, gente, que ele é muito importante para a gente, porque é um espaço de lazer, de cultura, de esporte, tá? de convívio social, e sem contar que, para a saúde, isso é indispensável, porque olha o que a gente está vivendo. Isso daqui também não vou ficar falando, porque fica chovendo no molhado e eu não quero ultrapassar muito meu tempo, né? Porque ele mexe, eu ultrapasso e falo um monte de coisa, mas é isso. Então, baseado, gente, nessa questão de meio ambiente, tá? E questões climáticas, a gente tem que buscar cuidar dos espaços que já tem. Parque do Bicão, vários bosques também abandonados, com lixo que é descartado. A região lá do Medeiros, ali, a PP que continua, que vai deslagrar lá no Rio Monjolim, o que tem de árvores que caíram, galhos, inclusive eu fiz esse registro, mandei pro diretor das regionais para tomar uma providência. Então aquilo ali é abandonado. E agora eu estou sabendo que parece que vai terminar o contrato de roçagem com a empresa que faz a roçagem dos parques, agora em dezembro. O mato está numa altura já enorme, entrada lá dos prédios do Botafogo, fechando a calçada, de tanto mato que a altura está desse tamanho. Não é mentira não estou exagerando não, se vocês quiserem esse passeio vocês podem ver. Então eu fico perguntando, plano diretor, meio ambiente, que meio ambiente? Que plano? Só no papel? Então, gente, a gente tem que cobrar. E, doutor Sérgio, eu e algumas pessoas, a gente não vai desistir, embora não seja fácil a gente estar correndo mesmo atrás do poder público e exigir essas coisas, porque nós fomos atrás de todos os vereadores, falando com vários secretários, para o Parque do Bicão está do jeito que está. E a única coisa que nós conseguimos, agradeço, tá? Que conseguimos foi mais 3 funcionários lá para cuidar do mínimo que é necessário, que é a limpeza. Então é isso que eu queria falar, que plano diretor, que cuidado, que áreas verdes aí, que realmente a gente quer para o futuro, visto que esse plano diretor é para 10 anos, né, gente? E vamos nos organizar mesmo de cobrar, porque a gente tem que cobrar, tem que ter todo o direito de cobrar. Porque na hora que a gente vai voltar, vem com um monte de balela. E sem contar também, né, que a prefeitura é o seguinte, a gente fica sabendo que a LOA vai o mínimo para a área do meio ambiente, o mínimo para a cultura, o mínimo para esporte. Então como é que querem que as coisas aconteçam? Não é verdade? É isso, gente. É um desabafo, é o que eu vivo, então eu tenho que passar isso aí mesmo, porque para as pessoas entenderem que enquanto a gente não participar, a gente não cobrar, vai ser muito mais difícil. Não é fácil, mas também não é impossível. Obrigada.